Como fazer vasos para pendurar, potes e travessas utilizando a técnica de placas e moldes de papel. Para fazer esse vaso aqui, que foi feito para pendurar, eu utilizei esse molde aqui. Para fazer esse vaso que vai ficar pendurado na parede, eu utilizei esse molde. Esse daqui. Para fazer esse vaso que também vai pendurado na parede, eu utilizei uma forma parecida com a dessa, só que maior. E para fazer um pote, qual molde será que eu posso usar? Utilizando esse molde, é possível criar o volume de um pote. Eu vou começar ensinando a fazer essa forma. Para saber quanto barro utilizar, é importante pesar. Para esse projeto, em torno de 700 gramas é suficiente. Agora é hora de amassar o barro para tirar todas as bolhas de ar e deixar homogêneo, com a mesma consistência. Depois de amassar, é importante bater o barro, formando um paralelepípedo ou um cubo, bater em todas as faces. Isso vai ajudando a comprimir a argila. Para esse projeto, iremos utilizar esse molde. Para isso, precisamos abrir a argila no formato aproximado do molde. Primeiro, nós batemos com a mão. Vamos compactando com a mão até deixar ele um pouco mais planificado. Agora iremos usar uma guia para que a placa fique com a mesma espessura. Com um rolo de macarrão ou um cabo de vassoura, vamos esticando do meio para as laterais. É importante que o rolo de macarrão encoste nas guias, para que não afine mais que a espessura das guias. É importante ir virando a placa para que ela não comece a agarrar no tecido. É preciso usar um raspador ou então pode ser um cartão de crédito velho, um cartão telefônico velho, e você vai raspando para compactar o barro e para tirar qualquer bolha de ar que apareça. Agora eu irei usar uma guia mais fina para que a placa fique com uma espessura menor. Eu continuo realizando os mesmos movimentos de dentro para fora. O molde ainda não cabe na placa, então eu ainda vou afinar mais um pouco. Agora eu troquei de guia e peguei um objeto com uma espessura menor. Nesse caso, eu peguei 2 livros, algo que provavelmente todos têm em casa. Não esqueça de continuar virando a placa e passando o raspador para tirar qualquer bolha que apareça. Confira sempre o tamanho do molde com o tamanho da placa para saber em qual direção você precisa esticar a placa. Agora a placa já está no tamanho certo, pois o molde cabe nela. Não podemos ter preguiça de passar o raspador e tirar as bolhas que aparecerem, furando elas e comprimindo novamente com o raspador. Agora está na hora de fazer o recorte com o formato do molde. Você pode usar uma faca e cortar diretamente, ou então você pode pegar uma agulha ou um palito de dente e primeiro fazer o contorno bem fraco e depois com uma faca cortar. Eu pessoalmente prefiro fazer dessa segunda maneira. Esses pedaços de placa que sobram você pode deixar guardado num saquinho plástico sem amassar, porque depois você pode usar para alguma decoração. No molde há uma linha pontilhada.
é preciso fazer essa marcação do lado de trás da placa, pois é ali onde vai ser emendada uma ponta na outra. Em cima dessa linha, faça uma textura e passe a barbotina. Vire a placa e veja como será feita a emenda, puxando uma ponta até essa linha onde você fez a textura. Corte um ângulo de 45 graus nessa ponta. Faça a ranhura e passe a barbotina. Amasse um pedaço de jornal e deixe perto de você. Antes de emendar uma ponta na outra, primeiro confira para ver se a posição está do seu agrado. Depois de conferir a posição, já pode finalizar essa emenda. Vai passando o dedo um pouco úmido ou então uma ferramenta como um raspador ou uma colher. Se você tiver um rolinho, ele também ajuda para você comprimir e ajudar a fazer essa emenda. Coloque o jornal dentro para dar um apoio para ele não desmontar. Neste momento, você pode dar alguns acabamentos. Porém, para os demais acabamentos, é melhor esperar secar para essa argila ficar mais firme. Agora, com a argila mais firme, você consegue fazer os acabamentos. Coloque na posição que você quiser, pode cortar um pouco da argila. Com o seu dedo um pouco úmido, pode também deslizar para deixar as bordas mais suaves. Um pincel de cerdas macias com barbotina também ajuda a dar acabamento naqueles cantos que é difícil chegar com o dedo ou com uma ferramenta. Não esqueça de fazer o furo, já que esse vaso foi feito para pendurar na parede. Você pode usar um palitinho de churrasco para fazer o primeiro furo e aos poucos você vai abrindo para deixar maior esse buraco. Com o dedo úmido você pode dar um acabamento, porque sempre fica uma rebarba de argila. Agora eu vou ensinar a fazer o formato de um cone e depois também como dar um acabamento recortando e fazendo um desenho vazado. Depois de já esticar a placa, coloque o molde em cima e comece a recortar. Nas duas laterais, você irá cortar no ângulo de 45 graus, invertendo os lados. Ou seja, de um lado esse ângulo vai ficar para fora e do outro lado vai ficar para dentro. Com um dedo úmido, alise essa parte de cima do cone. Se precisar, ainda alise a sua placa. Agora está na hora de fazer a textura nas duas laterais. Você pode usar um garfo nessa hora. Se precisar, pode corrigir, melhorando o ângulo de 45 graus nas laterais. Não esqueça de passar a barbotina antes de fazer a emenda. Ao fazer a emenda, sobrepõe um pouco a parte de cima, para que não fique muito fina a emenda. Aos poucos, vai comprimindo, fazendo uma pressão para que grude uma parte com a outra. Você também pode usar um rolinho para ajudar nessa pressão. Você pode usar uma colher para ajudar a esconder essa emenda. Ou então, use um raspador. Na parte de dentro, use um pincel de cerdas macias com um pouco de barbotina e vai passando em cima da emenda para ir suavizando ela.
Pode usar um raspador, uma colher ou alguma ferramenta de madeira para ajudar a comprimir, para fazer sumir essa emenda na parte de dentro. Ou então vai passando o dedo úmido e alisando. Agora o cone já pode ficar de pé. Com uma colher de pau, vai batendo para deixar do formato que você quer essa parte mais fina do cone. Com os dedos úmidos, pode fazer um acabamento na parte mais aberta do cone, alisando e suavizando as bordas. Depois de esperar secar um pouco o barro para ficar mais firme, se pode fazer uma decoração. Desenhe primeiro com um palitinho de dente ou com uma agulha, para depois recortar. Depois de finalizar os seus recortes, é preciso dar alguns acabamentos. Com uma faquinha, vai raspando, tirando as rebarbas e os restinhos de argila. Depois pegue um pincel de cerdas macias e com a barbotina vai passando nos buracos para melhorar ainda mais essas bordas e melhorar o acabamento. Por fim, use uma buchinha úmida e passe tanto por dentro como por fora para finalizar. Essa também é uma outra opção de decoração para o seu cone, recortando um pedaço de argila e colando, fazendo um desenho. Por último, na aula de hoje, vocês vão aprender a fazer o pote. E você pode deixar ele liso depois, ou então incluir alguma decoração, como aqui nesse caso. Depois de abrir a sua placa de argila, coloque o molde de papel em cima dela e faça o contorno para depois cortar. Gire o molde para finalizar o formato do círculo, pois você vai aproveitá-lo para fazer o fundo. Recorte o círculo tentando manter a faca perpendicular à superfície. Recorte o círculo de dentro também mantendo a faca perpendicular. Retire o círculo de dentro e guarde ele, pois você vai usar para fazer a base do seu pote. Agora, essas duas laterais você vai cortar no ângulo de 45 graus. O outro lado, primeiro você corta reto, depois você vira e corta em ângulo de 45 graus. Dessa forma, ficará invertido, um ângulo de 45 graus para cima e o outro para baixo. Passe seu dedo úmido nessa parte de fora do círculo, pois essa será a borda do seu pote. Faça a textura nos dois lados. Não esqueça de passar a barbotina. Agora é hora de juntar um lado no outro. Sobrepõe um pouco a parte de cima, passando um pouco da linha do corte de baixo. Faça uma pressão com os dedos para que grude bem um lado com o outro. Agora o seu pote já pode ficar de pé e você pode continuar o acabamento para assumir a emenda. Agora está na hora de colocar o fundo. Pegue o círculo que você havia recortado e coloque embaixo da sua peça. Faça uma marcação um pouco maior do que o fundo. Tire o pote de cima e recorte onde você marcou. Faça um acabamento na borda dos dois lados com seu dedo úmido. Faça a ranhura na volta toda do círculo. Vire com cuidado o seu pote. Faça o acabamento na emenda. Você pode usar o pincel com a barbotina, um raspador, uma colher ou só o dedo. Agora está na hora de colar o fundo da peça. Recorte, deixando uma linha
mais reta nesse fundo. Faça uma textura em toda essa superfície. Passe a barbotina e pode fixar o fundo. Faça uma pressão na emenda. E com o pincel com barbotina, passe entre o pote e o fundo, vai passando para dar o acabamento ali onde é difícil entrar com o dedo ou com uma ferramenta. Com cuidado, vire o seu pote para arrumar agora a parte de dentro. Para facilitar essa emenda, faremos um rolinho para adicionar. Passe a barbotina. Agora aperte o rolinho, levanta uma das pontas do rolinho e com um dedo você vai fazendo pressão e dessa forma, se tiver ar, ele vai saindo, vai escapando. Não coloque o rolinho todo de uma vez, vai deslizando assim. Agora você precisa fazer o acabamento para sumir o rolinho. Vai deslizando o dedo úmido até ficar do seu agrado. Depois de finalizar o pote, podemos adicionar um detalhe a ele. Pegue um pedaço de placa que tenha sobrado, afine ela um pouquinho mais e faça o desenho que você preferir. Nesse caso, eu vou fazer 2 folhas. Depois de desenhar as folhas, recorte com uma faquinha. Alise a beirada dessas folhas com o seu dedo úmido. Você também pode adicionar algum detalhe, fazendo desenho dos veios, por exemplo. Posicione a folha só para visualizar, não colhe ainda, mas teste para ver qual é a posição que mais lhe agrada. Depois que escolher a posição, marque, faça o contorno de onde vai ser colado, para que você possa fazer a textura dentro dessa área. Não esqueça de fazer a textura também atrás da folha. Passe a barbotina e cole. Use um pincel para dar um acabamento nessas bordas. Agora dê os últimos acabamentos. Pode passar o seu dedo úmido, pode passar a buchinha úmida, faça algum recorte aqui e ali até ficar do seu agrado.